Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Quero trazer mais uma reflexão na Palavra de Deus, baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. A partir do versículo 11, Lucas nos relata a parábola chamada de parábola do filho pródigo. Antes de mais nada, dizer que chamar essa parábola de parábola do filho pródigo é um erro, porque na verdade ela conta que tinha um certo homem que tinha 2 filhos. Então o mais correto seria nós dizermos que era a parábola do homem que tinha 2 filhos perdidos, um pai e seus 2 filhos perdidos. Essa história ela compara 2 jovens rapazes, muito bem de vida, que tinham bens, fazenda, estavam bem. Então o filho mais novo disse ao pai que queria a sua parte na herança. Isso era uma grande ofensa. Na verdade, ele estava dizendo: pai, eu queria que você já estivesse morto para que eu pudesse desfrutar a minha vida do jeito que eu quisesse. O pai, de uma maneira mansa e humilde, resolve então dividir os seus bens, mas ele não divide apenas com o filho mais novo. Diz a palavra de Deus que ele repartiu entre eles. O mais velho recebeu também a sua parte na herança. E então o mais moço ele pega a sua parte na herança e vai para um país distante, e nos diz a Bíblia que ele viveu dissolutamente. Ou seja, ele gastou os seus bens da maneira como queria. E depois de ter terminado tudo, gastado todos os bens, veio uma grande fome àquele país. É então nessa situação de desespero, desamparo, quando ele já estava pastoreando porcos, e ele não podia sequer comer a comida dos porcos, ele pensa nos empregados do pai, como o pai tinha o cuidado de tratar dos seus empregados, e ele então pensa: eu vou voltar e vou pedir ao meu pai um emprego. Quem sabe meu pai não tenha um pouco de dó de mim e me trate como um dos seus funcionários. O que é interessante aqui é que esse rapaz, depois de toda aquela situação, ele percebeu e entendeu claramente que ele era um pecador perdido. E então ele pensa no seu pai como um pai amoroso e misericordioso. E baseado na misericórdia do pai, ele decide então voltar à casa do pai. Reconhecendo que ele não era mais digno de ser chamado filho do seu pai, ele então se propõe a ser como um dos seus empregados. A grande maravilha nessa história é que ao chegar, o pai corre na direção dele, mostrando como Deus não espera que você chegue até ele, mas Deus vai até você. E sendo pai misericordioso e amoroso, não trata o filho como um empregado. Ele reconhece que o filho é filho e o devolve o status de filho, mesmo tendo desperdiçado os seus bens. Quanto ao filho mais velho, ele, quando vê a festa que era feita por causa do seu irmão mais novo, ele fica absolutamente transtornado e indignado. Ele chama o pai na frente de todos os seus convidados e ofende a seu pai, dizendo: olha, eu te sirvo fielmente durante tanto tempo e você nunca deu uma festa para mim. Isso é um absurdo, dizia ele. Mas o que na verdade estava aqui é que esse filho mais velho, ele estava perdido também, só não reconhecia. E nesse momento, o pai confronta a situação dele, diz o versículo 29, mas o pai respondeu dizendo que, olha, esse meu filho estava perdido, mas agora ele reviveu. Então é preciso que nós nos regozijemos e nos alegremos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O problema é que o filho religioso não reconhecia que ele era um pecador, não reconhecia que ele precisava da salvação. Então a Bíblia nos ensina que para que você seja salvo, primeiramente você precisa reconhecer que é um pecador. Somente as pessoas que têm entendido os grandes pecadores que são capazes de dar valor à misericórdia e à graça de Deus. O filho mais velho achava que ele não era pecador, ele achava que ele era homem santo. Por isso ele nunca conheceu verdadeiramente o amor do pai. Estava perto do pai, mas não conhecia o seu amor. O que eu digo para você é o seguinte, querido: você precisa reconhecer que você é um pecador e que Deus foi em sua direção e te livrou do pecado. Enquanto você se achar justo, digno,
O avivamento de Deus nunca vai chegar até a sua casa, o avivamento de Deus nunca vai acender o seu coração. Você deve reconhecer que é um pecador, chorar pelos seus pecados, se humilhar diante de Deus e tenha certeza, Deus te receberá de braços abertos. Que o Senhor te abençoe.